Esse aqui, gente, já é um caso mais longuinho, tá? Esse aqui já é mais longo. Esse caso... Você contou lá em cima. Lá em cima. Ah, não tem aqui. Mas eu me lembro. Não, amor, tem a data aí, amor. Você não sabe nem o que eu vou falar. Então, esse caso aqui, gente, foi enviado, mas não tem o nome da pessoa. Mas eu fiz o vídeo desse caso em 6 de abril de 2020. Esse é antiguinho, hein? Aí começa assim: a Casa de Mistérios no interior de Minas Gerais. Começando o caos. No interior de Minas Gerais, nós, como uma família, vivemos por mais de uma década como zeladores de uma majestosa fazenda. Os donos abastados e ausentes confiaram-nos a propriedade, e a nós nasceu uma vida de trabalho e cuidado. Ai, pensei que era comigo que você estava falando. De cuidados sob o sol quente e os céus estrelados do campo. Os anos foram se passando e nossos filhos cresceram naquela vastidão verde, onde aprenderam o valor do esforço e a beleza das noites estreladas, longe das luzes da cidade. Mas nossa vida na fazenda foi abruptamente interrompida quando os patrões faleceram. Os filhos herdeiros da vasta fortuna chegaram determinados a vender a fazenda e desfizeram-se de todos os empregados. A despedida foi fria e áspera, e nos vimos sem emprego, sem casa e sem perspectivas. Sem ter para onde ir, dirigimos para a cidade mais próxima. A noite caía rapidamente e meu marido e eu estávamos exaustos. No pequeno e tranquilo bar da cidade, pedimos informações sobre um lugar para passar a noite. Os frequentadores do bar, após uma breve conversa conosco, continuaram a observar-nos com desconfiança. Algumas risadas abafadas e cochichos discretos escaparam dentre eles. Ficou claro que éramos forasteiros naquela cidade pequena, e nossa presença não passou desapercebida. Nesse momento, Dona Elisa, a dona do bar, saiu de trás do balcão. Seus olhos pareciam penetrar a alma de cada um dos presentes. Com um sorriso amigável, ela disse que tinha uma casa para alugar, completamente mobiliada, e que estava disposta a oferecê-la a nós, pois tinha conhecimento da nossa situação. No entanto, antes mesmo de podermos responder, alguns homens do bar começaram a cochichar entre si, e suas vozes maliciosas atingiram nossos ouvidos. Dona Elisa, percebendo a tensão no ar, deu um suspiro profundo e contou-nos uma história que gelou nos nossos ossos. Ela nos explicou que, embora a casa estivesse disponível, ninguém ficava lá por muito tempo. Os moradores anteriores saíram abruptamente, nenhum deles resistindo por mais de um mês. Boatos corriam pela cidade sobre acontecimentos estranhos naquela casa. Dona Elisa relatou que há muitos anos ela a adquiriu de uma maneira misteriosa, após a morte dos antigos proprietários. Ninguém sabia ao certo o que acontecera com eles, mas o lugar passou a ser associado a eventos inexplicáveis e arrepiantes. Dona Elisa, após alguns minutos de conversa e alguma hesitação, concordou em nos deixar morar na casa temporariamente, sem cobrar aluguel. A única condição era que cuidássemos da casa e do quintal, especialmente por causa do mato alto que havia tomado conta do terreno. Aquela notícia nos encheu de gratidão e felicidade. Parecia
Finalmente havíamos encontrado um lugar que poderíamos recomeçar as nossas vidas e criar os nossos filhos em paz. Mesmo com a estranheza que pairava sobre a casa, decidimos aceitar a oferta de Dona Elisa. Afinal, não tínhamos muitas opções. Passamos a primeira noite na cidade, dormindo em um canto do bar, né? Porque acho que tinha que limpar a casa. Dona Elisa nos explicou que a casa precisava de uma boa limpeza antes de nos mudarmos. No dia seguinte, ansiosos e cheios de esperança, seguimos até a misteriosa residência que seria o nosso novo lar. Ao abrir a porta da casa, nossos olhos se arregalaram de surpresa e admiração. Tudo que estava lá, completamente mobiliado, como Dona Elisa havia prometido, a casa tinha um charme rústico e aconchegante, com móveis de madeira maciça que pareciam ter sido feitos sob medida para cada cômodo. Começamos nossa missão de limpeza imediatamente. O quintal tomado pelo mato alto foi o primeiro alvo. À medida que cortávamos a vegetação, revelamos um jardim encantador e bem cuidado, com flores que pareciam vibrantes e cheias de vida. O trabalho duro nos fazia esquecer, ao menos por algum tempo, as histórias sinistras que ouvimos no bar. À medida que limpávamos a casa, encontramos velhas fotografias e objetos pessoais dos antigos moradores. Pareciam ter deixado tudo para trás apressadamente. Perguntas começaram a surgir em nossas mentes. Por que a família anterior havia partido tão repentinamente, abandonando tudo? Por quê? Depois de 3 exaustivos dias de trabalho e árduo no quintal, finalmente estávamos começando a ver o progresso. Meu marido e meu filho, suados e cansados, estavam cortando o mato alto, transformando o quintal em um lugar mais habitável. Foi nesse momento que um senhor idoso, que se dizia vizinho distante, bateu palmas no portão da frente. No início, ficamos um pouco relutantes em aceitar a ajuda de um desconhecido, mas a gentileza em seus olhos nos convenceu do contrário. Ele se ofereceu para trabalhar conosco. Depois de alguma hesitação, aceitamos a ajuda do Sr. Walter. Juntos trabalharam a manhã inteira, cortando o mato e limpando o quintal. A sensação de comunidade e solidariedade começava a nos envolver. Em seguida, ouvimos palmas novamente, e desta vez era uma senhora idosa que disse ser esposa do Sr. Walter. Ela se ofereceu para ajudar na limpeza da casa, e mais uma vez aceitamos a oferta da dona Miriam. Enquanto trabalhávamos, conversávamos muito. Aos poucos descobrimos que eles eram moradores antigos da região e conheciam muito bem a história daquela casa. Eles compartilharam histórias sobre a família que vivia ali antes de nós, mas evitavam entrar em detalhes sobre o motivo da sua partida repentina. Estranhamente, eles pareciam conhecer a casa como a palma das mãos. O dia avançou e a camaradagem entre nós cresceu. À hora do almoço, convidamos nossos novos amigos idosos para se juntar a nós. Sentados à mesa, continuamos conversando animadamente. Foi então que meu filho, que estava brincando no quarto, soltou um grito de desespero. Corremos até o quarto e o encontramos segurando uma foto antiga nas mãos. A imagem mostrava nossos novos amigos, Sr. Walter e Dona Miriam, que estavam na cozinha. No entanto, algo estava terrivelmente errado. Eles estavam mais jovens na foto. Voltamos à cozinha rapidamente, mas eles haviam desaparecido sem deixar vestígios. Ficamos perplexos e atordoados com a súbita e misteriosa aparição e desaparecimento dos idosos. Eles não estavam mais na rua nem em qualquer lugar.
em qualquer lugar à vista. Sem saber o que fazer, voltamos até a casa da dona da propriedade em busca de respostas. Ela parecia relutante, como se estivesse prestes a nos revelar algo que preferia manter em segredo. Com um suspiro, ela começou a contar a história da casa. Segundo ela, aquela era a propriedade mais antiga da região, construída quando a área ainda era desabitada. Os antigos donos, os idosos da foto, haviam falecido dentro da casa e, de acordo com a tradição da época, foram sepultados no quintal da propriedade. Porém, com o passar dos anos, seus restos mortais foram removidos dali, embora a dona não tenha mencionado para onde. Curiosamente, enquanto ela contava essa história, uma sensação de inquietude tomou conta de nós. Após a conversa, decidimos explorar o grande terreno e logo encontramos o que parecia ser os vestígios de duas sepulturas antigas, quase encobertas pela terra e pelo tempo. Em um gesto de respeito, optamos por não destruir esses restos de túmulos, mantendo-os intocados. Afinal, os idosos que apareceram de forma misteriosa foram amáveis conosco e não queríamos profanar sua memória. No entanto, as perguntas continuaram sem resposta. Por que os antigos moradores da casa fugiram? E por que esses espíritos pareciam ter escolhido nos visitar? O enigma permanecia, e a casa mais antiga da região ainda guardava segredos que poderíamos nunca desvendar completamente. Mas eles foram lá, é sinal que, na minha opinião, que eles aceitaram essa família lá. Essa família foi a única que eles aceitaram ali na casa ali, porque deu a entender que ninguém parava ali na casa, porque a casa era mal assombrada. Eles disseram. Ou os outros correram com eles. Não aceitaram. Eles foram lá no portão bater. Ah, não aceitaram a visita. Ajuda. Ah. Também pode ser isso que o nosso diretor aí está falando. Eles chegaram lá na cordialidade, oferecendo ajuda, e os antigos moradores ali, né, os moradores anteriores ali recusaram a ajuda deles. E aí, de certo, eles fizeram ali o inferno para eles ali na casa, que eles tiveram que sair corrido dali. Interessante, eu gostei dessa tua, né, colocação aí, que eu não tinha pensado nisso, não. Realmente, vai ver que a casa era mal assombrada porque as pessoas não aceitavam a ajuda deles. E eles ali foram os únicos que aceitaram a ajuda deles e ainda deixaram o túmulo deles ali. Já estavam considerando eles amigos ali, só naquele dia. Só de primeira impressão ali, na primeira vez ali que se conheceram, já consideravam eles como amigos de longa data, né? Bem interessante, eu gostei desse caso. Sim. Eu lembrei desse caso aí, eu gostei bastante.